Torta? Essa câmera não tá torta? Acho que é porque o ângulo não tá de frente, né? Tá de ladinho, daí parece que o sofá tá torto, mas não tá torto. Eu acho. Ai, meu Deus. Deixa eu esquer reto. Oi, gurias! Hoje vim gravar esse vídeo pra vocês, que é um vídeo que eu confesso que é um pouco complicado pra mim. É até um pouco difícil de falar sobre esse assunto, mas é uma coisa que eu preciso abordar com vocês aqui no canal, pra vocês conseguirem entender o que tá acontecendo na minha vida pessoal nesse momento. Quem me acompanha pelo Stories lá no Insta já viu que eu contei a novidade, que é que eu voltei para o Rio Grande do Sul. Voltei para morar em Guaporé e dei uma breve explicação dos motivos que me fizeram voltar para cá. E eu prometi que eu gravaria um vídeo aqui pro YouTube para vocês entenderem o que tá acontecendo, porque realmente quem chega aqui não vai entender absolutamente nada do que tá acontecendo na minha vida agora. Enfim, quem acompanha a saga aí, no início do ano eu resolvi me mudar pro Rio de Janeiro, porque eu tinha fechado, porque eu fechei 2 contratos com empresas de lá e isso facilitaria meu trabalho. Esses barulhos de fundo aqui é da Dona Cissa, que é a cachorra da minha mãe que acabou de subir aqui no sofá. Eu tô aqui na casa dos meus pais, inclusive, tá? Pra vocês entenderem que esse cenário aqui não é o cenário que vocês vão ver nos próximos vídeos, assim que eu conseguir pro meu apartamento. Tá confuso, né, o negócio? Mas vamos começar do começo. Enfim, vocês viram aí a saga que foi eu me mudar pro Rio de Janeiro e tal. Na realidade, eu tô nessa função do Rio desde janeiro. Quando eu comecei a ir pro Rio de Janeiro, eu comecei a ficar mais tempo lá na casa da Nai, dos tios da Nai, do que na minha casa. Em fevereiro eu resolvi ir, né, pra me mudar pra lá. Ainda demorou um tempo pra eu conseguir ir pro apartamento. Então, tipo, os vídeos que tem do apartamento aqui são mais recentes do que a verdade, digamos assim. Porque eu já estava praticamente morando no Rio de Janeiro desde janeiro desse ano. E eu tava super empolgada com essa mudança. Era uma coisa que eu realmente queria muito. Eu queria muito essa experiência de morar numa capital, pra ver como ia ser meu trabalho, pra ver como eu ia me desenvolver num lugar assim. Era uma coisa que eu sempre quis tentar. Na realidade, eu sempre quis... Cissa! Dá licença, fica quietinha aí, garota. Eu xingo ela fica com uma cara de coitadismo, sem fim. Enfim, eu queria muito passar por essa experiência. Na realidade, a ideia inicial era São Paulo, mas como eu fechei com empresas do Rio, eu acabei me mudando pro Rio de Janeiro. Chegando lá, não que eu achei que fosse fácil. Até eu falei no Stories que eu achei que ia ser fácil a adaptação, mas me conhecendo, gente, eu já morei em umas 10 cidades, mas todas cidades interioranas, tipo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cidades pequenas, nunca numa capital. Então eu achava que seria fácil. Por mais difícil que eu sabia que pudesse ser, eu achava que seria fácil. E chegando lá, realmente foi algo que... um choque de realidade, como eu já esperava, só que foi muito negativo pra mim. Porque começou a me atingir diretamente. Eu comecei a ter início de depressão. Eu não tinha vontade de ligar a câmera e gravar. Quem me acompanha pelo Snap, pelo Stories do Insta, Snap eu nem digo mais porque eu simplesmente parei de usar. Eu tô usando só o Instagram agora mesmo. Mas viu que depois que eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu simplesmente sumi. Eu sumi porque eu realmente não queria passar pra vocês uma coisa que não era real. Não tinha lógica nenhuma eu pegar o celular e sair gravando pra vocês quando eu não tava bem. Então as poucas vezes que eu aparecia no Insta era pra avisar que tinha vídeo novo, ou era porque eu tava com a Nai, ou alguma coisa assim. Mas isso realmente impactou muito, porque eu sentia uma falta tremenda da minha família. Eu sempre fui muito ligada à minha família. Quem me acompanha, quem viu os últimos vídeos aqui do canal, né, viu aí minha mãe, minha irmã, meu afilhadinho, o Simon, né, meus pais, meus amigos, a minha rotina aqui no interior. Tudo começou a me afetar. Então, tipo, pequenas coisas que aconteciam no Rio de Janeiro se tornavam grandes coisas, porque quando você não tá bem é mais ou menos assim que funciona, né? Tu ficar preso no trânsito meia hora começa a ser uma coisa absurda na tua cabeça. Por mais que não seja nada demais, começou tudo me afetava. Qualquer coisa que acontecia lá, que eu achava negativa, se tornava uma proporção muito maior do que era. E foi aí que eu vi que não estava sendo saudável de fato pra mim. Eu comecei a ponderar tudo que eu já sabia como seria lá, mas que eu não tinha vivenciado ainda, que eu achei que eu era capaz, né, de vivenciar e me acostumar e gostar, inclusive, eu comecei a ter uma noção muito melhor vivendo, óbvio. Então eu comecei a ponderar as coisas, comecei a comparar tudo. Toda a minha vida aqui no interior com o tempo que eu fiquei no Rio de Janeiro. E com certeza algumas pessoas vão se perguntar, mas Bruna, por que você não tentou mais tempo? Você ficou tão pouco tempo no Rio? Realmente, gente, eu acho que talvez eu me adaptaria se eu ficasse, sei lá, mais meio ano lá. Mas a troco do quê?
Era isso que eu me perguntava. Vale a pena? Vale a pena ficar longe da minha família, dos meus pais, que eu não vou ter pra sempre do meu lado? Vale a pena eu abrir mão da minha felicidade pra eu tentar me adaptar num lugar que não tá me fazendo bem? Que eu não tô conseguindo lidar com isso? E isso afetou muito a minha saúde e por esse motivo eu resolvi que não valia a pena. Não valia a pena esse movimento tão grande de desgaste mental e físico por uma coisa que não estava me fazendo bem e que talvez nunca fosse fazer bem, né? Porque por mais que me adaptasse, eu tenho certeza que nunca seria a mesma coisa do que tá aqui. Então eu comecei a comparar, digamos assim. Eu moro em Guaporé, que fica a 200 km, só um exemplo. Eu moro em Guaporé, que fica a 200 km de Porto Alegre. Toda vez que eu preciso pegar algum avião pra viajar, ir até Porto Alegre pra ir no aeroporto, eu preciso sair daqui com umas 3 horas e meia de antecedência pra pegar esse voo, que são 200 km, mas são 200 km livres. Não tem engarrafamento, não tem grandes trânsitos, é tranquilo, é super tranquilo. Então em 2 horas e meia no máximo você faz esses 200 km. No Rio de Janeiro, eu acabava sempre saindo com 2 horas e meia de antecedência do meu voo, porque eu nunca sabia como estava o trânsito. E eu tinha medo de perder o avião. E quem mora no Rio sabe, porque, tipo, por exemplo, se você vai pegar um avião no Galeão, no aeroporto Galeão, a linha amarela é o único caminho que tem pra chegar lá. Se der um acidente na linha amarela, fodeu. Fica preso. Então sempre tem que ser com bastante antecedência. Então eu comecei a fazer esses comparativos, coisas que eu já sabia antes, mas que eu achava que valia a pena mesmo assim. Por exemplo, qualquer coisa que eu precisava fazer, ir ao supermercado ou alguma coisa assim, uma vez eu cheguei a ficar meia hora pra conseguir fazer um retorno. Eu vi a sinaleira, o sinal, que a gente chama de sinaleira, abrir e fechar acho que umas 10 vezes na minha frente e não conseguia sair do lugar. Então são pequenas coisas que eu comecei a levar mais em consideração do que eu levava antes de ter essa experiência. Não sei se tá dando pra entender, mas... Então eu comecei a ver que valia a pena eu estar aqui. Valia a pena eu voltar pra cá pra ficar perto da minha família e viajar esses 200 km até Porto Alegre do que ter essa rotina desgastante de trânsito maluco, de violência. Recentemente a gente viu aí... coisas bem complicadas acontecendo no Rio de Janeiro em questão de segurança. Não só no Rio, mas em todas as capitais, mas não tem por que eu falar que no Rio não é pior, porque quem mora no Rio de Janeiro sabe que realmente tá bem pesado lá o negócio, né? Isso, gente, não é um preconceito contra o Rio de Janeiro, não tô querendo desmerecer o Rio de forma alguma. O Rio é uma cidade maravilhosa, tem lugares lindos como eu nunca vi na minha vida. Mas eu tô comparando a segurança de morar no interior com a segurança de morar numa capital como o Rio de Janeiro. É óbvio, né, que o comparativo é absurdamente fácil de enxergar a diferença, né? Então são essas pequenas coisas que me fizeram voltar pra cá. Foi uma decisão extremamente difícil, muito difícil mesmo. Foi muito mais difícil pra mim tomar a decisão de voltar pra cá do que a decisão que eu tive de ir pra lá, porque sempre foi uma coisa que eu quis ir. Aí eu chegar lá e ver que eu não ia dar conta e que mesmo que eu desse conta do recado, isso afetaria diretamente a minha saúde, foi muito difícil. Parar, respirar e decidir voltar. Eu quero que todos vocês saibam que essa decisão foi tomada junto com a minha família e com a minha terapeuta, porque eu faço análise, né, fui psicóloga, terapeuta, enfim. E eu me cobrei muito antes de tomar essa decisão, porque eu tava com isso na cabeça e eu ficava, Bruna, tu precisa pelo menos aguentar 6 meses. São só 6 meses, eu só ficava assim, são só 6 meses, porque antes era pra ser 1 ano, né? Pelo menos 1 ano. E eu reduzi pra metade, eu ficava, são só 6 meses, tu precisa aguentar os 6 meses. E foi muito, muito demorado e difícil pra eu conseguir parar e pensar por que eu preciso aguentar 6 meses? Qual que é a lógica de eu ficar aqui se eu não tô bem, se eu tô sofrendo, né? O que mais pesava pra mim era a imagem que eu ia passar pra vocês, de desistência, talvez, de fracasso ou qualquer coisa do tipo. E foi aí que eu pensei, não tem lógica nenhuma eu ficar aqui não estando bem, porque eu não tô conseguindo desempenhar o meu trabalho aqui. Gente, eu não tinha vontade de gravar. Os últimos vídeos que vocês viram que eu gravei lá no Rio de Janeiro foi só pós-decisão tomada, porque antes disso eu não tinha vontade de levantar da cama, eu ficava o dia inteiro vendo série, assim que tentando falar com os meus amigos pra me entreter, por WhatsApp, enfim. Não tava legal, não tinha motivo algum que me prendesse lá. Os meus contratos não me obrigam a estar lá. Só facilitaria, mas não me obrigariam a estar lá. Eu sei que a minha afeição nesse vídeo tá até diferente do que vocês estão acostumados a ver, porque eu tô falando de uma maneira bem séria, mas é porque o assunto é delicado. Quando mexe com a saúde dessa maneira, quando a gente fala em depressão, é uma coisa bem complexa pra mim de abrir pra vocês, mas acho que necessária. Mas eu quero que todos vocês saibam que eu tô super feliz
apesar de parecer séria agora aqui, quem me acompanha também pelo Stories viu já a mudança das minhas aparições. Eu tô me sentindo extremamente aliviada de ter tomado essa decisão, de ter voltado pros braços da minha família. E eu tô muito feliz porque desde que eu comentei com vocês lá no Stories, eu tava com muito medo da reação da maioria das pessoas, tipo, eu sabia que poderia vir alguma coisa negativa e, gente, eu não vi nada negativo. Eu só vi gente me apoiando, gente falando, Bruna, eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Quando você tem uma grande mudança na vida, se você tem alguém do seu lado, por exemplo, um marido, alguém da família, mãe, pai, já é difícil. Agora, quando tu vai sozinho pra um lugar novo assim, por mais amigos que eu tivesse lá, por mais que a família da Nai me acolheu muito bem, não é a minha família, é diferente. A gente brinca que eles são minha família do Rio de Janeiro sim, mas é diferente, a gente sabe que é. Enfim, né, eu acho que vocês já conseguiram... Tá estranho esse cabelo, né? Tá tipo... pro lado? Enfim, acho que vocês já entenderam, né? Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu vou fazer o que for possível pra não deixar mais o canal sem conteúdo. Eu já tô com o apartamento alugado aqui, a gente vai voltar com um tour pelo AP aqui, o projeto do apartamento vai continuar aqui, a gente vai laminar o apartamento tudo de novo aqui. Só que esse processo tá sendo bem demorado, porque tá demorando pra chegar as minhas coisas. A minha mudança do Rio já chegou, só que eu tô sem móveis ainda, então eu tô aqui na casa dos meus pais. Eu peço a compreensão de vocês, porque é uma fase bem complicada na minha vida pessoal, mas eu realmente não quero mais que isso influencie o meu trabalho. Eu quero que tudo flua bem e que tudo dê certo. Gente, aproveitando, devido a toda essa movimentação da minha vida pessoal, eu decidi que eu não vou fazer a festa de 1 milhão, tá? Eu sei que muitas pessoas vão ficar super chateadas comigo, porque era uma coisa que eu realmente queria muito comemorar com vocês, mas eu não estou com cabeça pra me envolver com isso agora, porque é muito desgastante organizar uma festa de 1 milhão. Era uma realização que eu tinha, uma vontade que eu tinha muito grande, né? Um sonho que eu tinha de trazer isso pra vocês, mas é um desgaste que eu não estou podendo ter agora. Essa decisão também foi tomada junto com a minha terapeuta, porque isso demandaria muito tempo de mim, muito esforço, e eu preciso agora me esforçar pra organizar minha vida pessoal, organizar a minha nova casa novamente, voltar a me dedicar com tudo ao meu trabalho, porque eu tô sem dar curso, o canal não tá legal, tá tudo... Eu tô passando por uma transição muito complicada. Então, por esse motivo, eu decidi que não é a hora de fazer festa de 1 milhão. Quando eu fizer alguma festa pra vocês, que eu pretendo fazer talvez no ano que vem, esse ano acho que não vai mais rolar, eu quero estar muito bem pra isso. Eu quero realmente estar bem com tudo resolvido, com a minha vida pessoal resolvida, com o meu trabalho resolvido, e no momento eu não tô 100% com nenhum dos dois. Tá? Então eu espero muito que vocês entendam. Eu quero bolar algum super desapega pra vocês do 1 milhão, que eu não consegui fazer ainda devido a todas essas mudanças, pra pelo menos não deixar passar em branco, tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer desde já todo o carinho que vocês sempre têm comigo, por sempre me apoiarem em todos esses momentos da minha vida. Espero que vocês continuem do meu lado nesse momento também. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!